Simone Tebet, nascida em Três Lagoas, advogada, professora universitária e política. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em Ciência do Direito pela Escola Superior de Magistratura e mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo. Começou sua vida profissional como professora universitária no Mato Grosso do Sul no ano de 92, atividade que exerceu por 12 anos. Simone entrou para a política como deputada estadual em 2003. Depois foi eleita e reeleita prefeita de Três Lagoas entre 2005 e 2010. Foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul em 2011 e depois eleita senadora em 2014. Primeira líder da bancada feminina no Senado. Entrou em 2019 e 2020. Entre 2019 e 2020, foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da Casa. Reconhecida pelo DIAP entre as 100 cabeças do Congresso, em anos consecutivos, foi eleita a melhor representante do povo no Senado pelo Prêmio Congresso em Foco, durante 3 vezes. Teve atuação marcante na CPI da pandemia, criada para investigar as ações do governo federal no combate ao coronavírus. Indicada pelo MDB, é a única mulher pré-candidata à presidência da República. Minhas senhoras e meus senhores, Simone Tebet, por favor. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de, antes de mais nada, eu vou dizer que eu vou colocar o cronômetro aqui para que a gente possa ser fiel ao tempo que me foi destinado, retribuindo assim a gentileza do convite. Isso é coisa também de professor. Eu gostaria, em nome do nosso presidente, da Associação Comercial de São Paulo, mas também da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, doutor Alfredo Coltait, cumprimentar todos os integrantes, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, ao lado de alguns companheiros. Os senhores os conhecem hoje pelas missões que ocupam dentro da associação. Eu os conheço pela admiração que tenho, como no caso do ministro Jorge Bornhausen, que eu acompanho a vida pública há muito tempo, né, ex-governador do Rio Grande do Sul, hoje que está nos ajudando no programa de governo, Germano Rigoto, e esse meu colega senador, que fez uma deferência especial ao meu pai, senador Heráclito, que eu acompanhava não só aquela época, mas depois disso tive o privilégio de conviver com ele em alguns momentos. E a história que ele contou é a mais absoluta verdade, e eu estava em débito, tão em débito que quando semana passada estava pronta para vir, logo pela manhã, no domingo, meu marido testou positivo, e eu tive que, obviamente, aguardar 48 horas para fazer meu teste. E quando deu negativo, eu avisei a minha equipe. Eu vou semana que vem, nem que seja de maca. Eu não vim de maca, mas eu virei o pé e estou aqui com uma botinha. Antigamente estaria aqui de gesso, mas venho com o maior prazer. E não vamos parar, porque o Brasil tem pressa. Tem pressa para que a gente possa falar e dizer aquilo que precisa ser dito num momento tão difícil. Eu me sinto, de alguma forma, em casa. E eu vou explicar por quê. Eu sou neta de imigrantes, eu sou neta de libaneses, e a minha infância se deu dentro de um estabelecimento comercial. Meu avô paterno vendia de colchão, móveis a tecidos, enfim. E a minha infância se dava em cima dos colchões e ouvindo meu pai e meu avô contarem, né, que a qualidade do tecido não se constata pelos olhos, mas pelo tato e pelo ouvido. Então, assim, para mim, eu que passei a minha infância, na época, numa cidade do interior, eu sou do interior do Brasil, então conheço, né, esse Brasil profundo, tão carente, tão desigual. E a minha infância se passou dentro de um estabelecimento comercial e, de vez em quando, na boleia das charretes, porque, na época, os móveis e os colchões, né, eram transportados por charretes. Então, é assim que eu me apresento aos senhores, me sentindo realmente em casa. Acho que uma das cenas que mais me marcou nesse período de pandemia, obviamente que além das vítimas, né, das mortes prematuras, os mais de 650 mil vítimas, além daquele desespero dos profissionais da saúde, tentando de alguma forma salvar vidas, e aquela cena lamentável do estado do Amazonas, das covas rasas, sem nomes, né, e apenas corpos ali
naquele momento. Sem dúvida nenhuma, uma das cenas que mais me marcou, que eu vi, especialmente nas televisões, mas pude presenciar nas capitais brasileiras, especialmente na minha, aqui no estado de São Paulo, foi das portas fechadas do comércio no Brasil afora, ou no Brasil adentro. Não só por aquilo que representava e representa, o fantasma do desemprego, que nós sentimos e vivemos, mas também por ver o quanto o comércio dá vida ao país. O setor do agronegócio está muitas vezes um pouco distante dos olhos das pessoas, mesmo o setor empresarial e da indústria. Mas os comércios fechados e as portas fechadas realmente, numa paralisia total da economia, nos assustou e nos assusta. Então, viva a abertura do comércio. Que bom que vivemos hoje um momento relativamente tranquilo, que podemos minimamente respirar. Mas o legado, seja da pandemia, seja dos fatores externos, como uma guerra que hoje está entre Rússia e Ucrânia, que são grandes exportadores de produtos de insumos para o Brasil e para o mundo, seja o legado da pandemia, aliado a fatores internos provocados pela política brasileira, nos traz uma grande preocupação. O Brasil vive talvez um dos momentos mais difíceis, mais complexos de toda a sua vida desde a redemocratização. Porque, aliado à crise econômica, nós temos uma crise política institucional sem precedentes. A política foi ao chão em determinado momento e hoje nós temos cacos que temos que, de alguma forma, que juntar. Numa visão muito rápida, porque não estamos aqui para falar de diagnósticos os senhores conhecem muito mais do que eu, mas apenas para que a gente possa aqui fazer essa introdução do que significaria, do que significa a reconstrução do Brasil que nós temos. Eu diria que hoje o Brasil, assim, de uma forma muito simplista, é um verdadeiro transatlântico de bandeira verde e amarela, com um grande motor, uma grande potência, que foi pego no meio de uma turbulência, de uma tormenta, e que nas últimas 2 décadas, ora vai para o leste, ora vai para o oeste, ora para a direita, ora para a esquerda, quando na realidade a bússola, a única bússola salvadora, ela só tem um caminho, que é o norte, que é um porto seguro, que é olhar para frente. E nesta pandemia e nesta turbulência, nesse transatlântico, nós temos ali alguns degraus. Nós temos todos nós que estamos nos camarotes, nós temos as pessoas que estão num setor mais intermediário, mas nos porões, hoje nós temos um quadro extremamente desalentador. Nós estamos diante de, pela primeira vez em muito tempo, de 27 milhões de miseráveis. Desses miseráveis, muitos pulam uma refeição ou pulam um dia sem comer. Nós temos, e os senhores têm esses dados à mão, nós temos 33 milhões de pessoas subutilizadas por uma economia paralisada, subutilizadas porque não têm condições de oferecer, porque não têm qualificação para poder ser contratados de forma digna por todos nós, pelo setor produtivo. Nós temos uma geração e uma legião de população desalentada. As pesquisas que a gente tem à mão, e os senhores também os fazem, têm um dado muito maior e muito mais grave em relação a essa situação do Brasil, que é muito mais grave do que a situação econômica, que é o desalento, que é a desesperança, que é o desespero. Nunca nós tivemos, nos últimos 20 e poucos anos que eu analiso pesquisas, e repito, os senhores também o fazem, nós tivemos um quadro tão grave, de desalentados, de pessoas que não têm mais esperança. 5 milhões de pessoas não saem mais de casa em busca de emprego, porque no lugar de uma placa procura-se, encontra-se uma placa não há vagas. E é diante deste quadro, deste diagnóstico, que nós temos aqui para falar da política, da verdadeira política. E eu me apresento ao Brasil dentro de um grupo que se faz parte de uma terceira via, ou chamada Frente Democrática, para dizer que o Brasil pode e merece muito mais. Que a soberania é do povo, mas é preciso que os partidos políticos e que a classe política apresente alternativas de poder. Nós não podemos ficar diante de 2 dilemas, entre voltar ao passado ou permanecer no presente. Eu não escolho nenhuma coisa nem outra. Eu escolho o futuro. E o futuro passa por partidos tradicionais e responsáveis que apresentem nomes ao Brasil, que possam se apresentar com propostas concretas. Se eu pudesse, para encerrar esse diagnóstico, e aí falarmos de soluções para o Brasil, passar o sentimento que eu tenho andando como andei do Pará ao Paraná na mesma semana, portanto, do norte ao sul do Brasil, a imagem que se tem
é a imagem de um país borrado pela insegurança. Seja pela forma como o mundo nos vê hoje, seja pela forma como nós nos vemos. É um Brasil marcado pela total insegurança. A insegurança institucional, onde a todo momento, ao invés de resolver os problemas reais e pedestres da população brasileira, temos que ficar defendendo e dizendo que a democracia é forte, que as instituições são seguras, que os poderes são harmônicos e independentes e não podemos abrir mão disso. Seja através dessa insegurança institucional, que ora fala em ameaça às instituições, à imprensa livre, ao nosso direito de ir e vir, nós temos que estar sempre dizendo que a democracia é nosso bem maior, que nós amamos democracia e não abrimos mão dela. Seja em relação à insegurança jurídica, a insegurança jurídica que é a mais grave de todas elas, que é a que leva à insegurança social e insegurança ambiental. A insegurança jurídica de termos que dizer que nós honramos a Constituição, os acordos cumpridos, que não é um presidente ou um governo de plantão que há 4 anos muda as regras e a legislação a seu bel prazer, causando um efeito cascata devastador na economia brasileira. Então, temos que estar falando dessa insegurança jurídica que, infelizmente, leva a que a gente tenha puxadinhos para resolver o problema da economia do Brasil, porque nós não temos um grande arcabouço jurídico que a gente possa dizer ele existe, que é a Constituição, e nós cumprimos os acordos e cumprimos as regras. Eu falo especificamente, dou aqui 2 exemplos muito claros e muito objetivos em relação a esse assunto. Recentemente, nós aprovamos a PEC do calote, lamentavelmente. Uma PEC que vai ter um efeito devastador nas contas públicas. Nós empurramos por 10 anos os pagamentos, os contratos, os precatórios, e simplesmente para abrir espaço fiscal, não para resolver problemas, investindo e colocando no setor produtivo para alavancar o crescimento e desenvolvimento do Brasil, mas simplesmente para fazer populismo, para que pudesse abrir espaço para o orçamento secreto. Um orçamento que não tem transparência, um orçamento que eu, como senadora da República, não sei para onde vai, porque não o recebo, onde nós temos 16 bilhões de reais indo para currais eleitorais para poder atender A ou B, em detrimento de quase 600 parlamentares que teriam o direito, de forma republicana, a repassar por emendas parlamentares transparentes os seus recursos. E dou um segundo exemplo, né, que recentemente aconteceu e agora, através de uma medida provisória, querem mais uma vez levar um passivo para que o povo brasileiro pague a conta. Com a capitalização da Eletrobras, se colocou um verdadeiro jabuti na privatização da Eletrobras, estabelecendo que nós teremos que construir termoelétricas no Nordeste brasileiro para atender meia dúzia de usineiros numa região onde não tem gás, não tem gasoduto. Nós teremos que fazer esse gasoduto com dinheiro público. Está se orçando algo em torno de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais para atender meia dúzia de usineiros no Nordeste brasileiro, enquanto não atendemos os lobbies legítimos do servidor público, da associação comercial, do setor do agronegócio, do setor da indústria. Esse é algo que vocês vão começar a ver estampado a partir da semana que vem. Então, a insegurança jurídica, talvez, de todas as inseguranças, seja mais grave, porque ela leva à terceira insegurança, que é a insegurança social. Hoje nós somos o celeiro do mundo, hoje nós alimentamos 800 milhões de pessoas no planeta. Nós temos uma agricultura, um agronegócio de precisão, de produtividade, mas nós somos incapazes de alimentar 5 milhões de crianças brasileiras que dormem com fome todas as noites. Então, diante dessa desigualdade social sem precedentes, ou talvez que se iguale à década do final dos anos 80, início dos anos 90, nós estamos diante do nosso maior problema. E talvez da nossa principal missão, pelo menos é a minha, diminuir a desigualdade social, erradicar a miséria, porque é possível erradicar a miséria e diminuir a pobreza no Brasil. São 2 coisas distintas e 2 coisas possíveis. A insegurança social é fruto da insegurança institucional e da insegurança política. Por que eu digo isso, indo para a última questão, que é a insegurança ambiental? Porque toda vez que nós temos uma insegurança institucional, toda vez que nós temos um 7 de setembro, toda vez que nós temos uma ameaça entre poderes, não estou aqui para julgar o que quer que seja, estou falando dos 3 poderes como um todo, que hoje não são mais harmônicos, embora sejam independentes.
Quando nós temos falas infelizes da classe política, o dólar sobe, a bolsa cai. Isso impacta direto no bolso ou nas famílias brasileiras. Hoje a classe média não está mais dependente do cartão de crédito ou devendo o cartão de crédito porque parcelou uma viagem 10 vezes para ir para o Nordeste. Hoje ela está devendo o cartão de crédito porque ela está parcelando e está utilizando o cartão de crédito no supermercado para poder comer. Não há crescimento, não há desenvolvimento e não há camarote que se sustente, que somos nós, nesse transatlântico, se nós não tivermos uma sociedade minimamente equilibrada no que se refere à igualdade. Então, e por fim, nós estamos diante da insegurança ambiental. Não porque não façamos o dever de casa, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do Brasil. É verdade, com uma série de gargalos, é verdade que precisamos investir, é verdade que nós somos ainda muito dependentes das hidrelétricas, que correspondem a quase 60% das nossas fontes energéticas. Podemos falar disso lá na frente. Mas temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Nós temos nosso agronegócio é sustentável. Ele é de precisão. Ele tem produtividade. Nos últimos 10 ou 15 anos, nós quase não desmatamos para poder produzir. Mas nós temos um problema de imagem muito sério diante do mercado exterior. Porque nós não sabemos nos comunicar com o mundo. Ao contrário. Hoje nós temos um governo que muitos acham que ajuda, eu particularmente acho que atrapalha o agronegócio brasileiro. Eu sou do agronegócio, eu sou do Centro-Oeste e sou do agronegócio brasileiro, que hoje impede o Brasil de mostrar que tem um agronegócio sustentável e que o nosso problema é muito específico, e é verdade, na Amazônia Legal. Temos um governo hoje que flexibiliza regras e decretos ambientais e que tenta implantar dentro do Congresso Nacional mineração em áreas indígenas, flexibiliza a fiscalização e controle de grileiros em áreas da Amazônia Legal, e com isso contamina os dois Brasis. Nós temos duas realidades distintas, a da Amazônia Legal, que precisa de proteção com, obviamente, floresta em pé, mas economia sustentável, utilizando-se a agricultura familiar, o agronegócio sustentado da Amazônia para produzir, cada vez produzir mais, e nós temos o agronegócio brasileiro. E ao não fazer essa separação e não combater aquilo que fizemos na COP26, o compromisso com o Acordo de Paris, de não desmatar de forma ilegal, desmatamento zero, nós estamos fechando as portas do comércio exterior para o Brasil. Então, esse também é um problema. E aí, como? Né? A pergunta final é como? Como podemos mudar esse cenário de insegurança no Brasil? Institucional, político, portanto, jurídico, social e ambiental. O primeiro, e acho que é o mais importante, e nessa eleição vai ser possível se fazer isso, é o fim da polarização ideológica e garantir um ambiente de paz ao Brasil. Sem isso, nós não temos nada. Diálogo, moderação, equilíbrio, saber ouvir, saber dialogar e saber entender quais são os verdadeiros problemas do Brasil. Enquanto nós ficarmos nessas crises artificiais sendo criadas, no embate político entre esquerda e direita, porque se retroalimentando apenas com um projeto eleitoral para se chegar no segundo turno e depois tentar, quem sabe, talvez em 2023, reconstruir o Brasil, nós vamos sucumbir. Eu tenho dito para alguns que vão me procurar que, quando falam de 2023, presidente Alfredo, que antes de chegar em 2023, nós temos que sobreviver a 2022. E a toda a agenda de retrocesso que hoje paira no Congresso Nacional. Então, eu venho aqui, antes de mais nada, como senadora da República, para me colocar à disposição dos senhores até 31 de dezembro de 2022. Porque tem muita pauta bomba, tem muita pauta nociva, tem muita pauta que pode impedir o desenvolvimento, o crescimento, a geração de emprego e renda no Brasil em 2023. E mais do que isso, nós temos agora medidas urgentes, imediatas, para tentar conter a inflação, a desvalorização do câmbio, o crescimento da taxa de juros, que impede, de alguma forma, o setor produtivo de continuar produzindo, abrir portas e gerar mais emprego. Então, como passa, antes de mais nada, pelo fim dessa polarização e por garantir um ambiente de paz. O como passa, obviamente, em segundo, vou ficar com 5 muito rápido para encerrar. Como disse, eu estou controlando o meu tempo aqui. No combate à pobreza, em seus mais diversos aspectos. O combate à pobreza tem, pelo menos,
nosso governador Germano, duas linhas de frente, uma imediata e uma a pequeno e médio prazo. A imediata é, sem dúvida nenhuma, transferência de renda permanente, de forma criteriosa, como um programa de Estado e não de governo, para que chegue na ponta daquelas famílias que hoje passam fome e precisam, o mínimo necessário para garantir sua cesta básica. Se são R$400 ou se são R$600, não importa. Dentro da responsabilidade fiscal, e a responsabilidade fiscal está no meu DNA, eu não preciso falar dela, eu votei todas as medidas, eu estava lá quando foi votado o teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, eu toquei na Comissão de Constituição e Justiça, então eu não preciso dizer que é sempre com a responsabilidade fiscal, observando o orçamento no Brasil, mas não é possível nós avançarmos minimamente enquanto nós tivermos uma única criança passando fome no Brasil. Então, programa de transferência de renda permanente imediato dentro do orçamento. Dinheiro tem. Se tem dinheiro para o orçamento secreto, se tem dinheiro para despesas que não são consideradas essenciais, hoje as transferências desses que nós chamamos de renda, ela não corresponde a algo, agora teve um pequeno aumento, a 4% dos gastos tributários no Brasil. 4% dos gastos tributários no Brasil. Então, dinheiro tem. Mas, paralelo a isso, e esse programa, ele tem que vir muito fortemente com uma porta de saída. Este foi o grande problema, fazer dessa transferência de renda, deixar de ser assistencialismo e política de governo para se ganhar eleição, mas transformar numa política de Estado com porta de saída. Pegar o jovem, a mulher e o trabalhador e, através do sistema S, através das universidades, através das academias, qualificar para que esse jovem, essa mãe e esse trabalhador possa ir para o mercado de trabalho e abrir vaga para outra família. Paralelo a isso, é óbvio, não podia ser diferente, é da minha essência. Eu nasci dentro de uma escola, sou o que sou graças às universidades e fiquei 12 anos dentro dela. Educação. Mas não essa educação teórica que se diz, é colocar em prática o que está aí com grande responsabilidade. É garantir no ensino infantil que todas as crianças de 0 a 5, de mães carentes, estejam dentro da escola, que é onde se forma o intelecto da criança. É garantir, hoje o Fundamental 1 já está com uma média um pouquinho melhor, mas garantir no Fundamental 2 e no ensino médio profissionalizante. 8 anos, garantir uma educação de qualidade para a sociedade, para as famílias brasileiras. E é possível. Conversem com os institutos hoje como Todos pela Educação. Eles vão dizer que é balela essa coisa de que precisa toda uma geração de 20 anos para mudar um país. Se muda a educação em um país em 6 a 8 anos, garantindo-se no Fundamental 2 e no ensino médio, em período integral e com qualidade de ensino. E para isso nós precisamos de algo fundamental, o investimento nos nossos professores. Não é só a valorização como o reajuste salarial. Nós estamos da valorização dos cursos de pedagogia, de licenciatura, né, que precisam de universidades sérias, de um currículo controlado pelo MEC, para que nós possamos fiscalizar quem são esses professores, esses jovens que estão saindo dos cursos de pedagogia e licenciatura. E, por fim, dentro dessa segunda mensagem que eu quero colocar para vocês, é parar com essa mania de achar, e eu já fui prefeita e sei disso, e dei aula 12 anos exatamente sobre administração pública, direito administrativo e constitucional, que a União só é responsável pelo ensino universitário. Isso não é verdade. Ela coordena, o dinheiro está lá, ela coordena o programa. Então, ela tem que fazer parte da solução dos problemas do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil. Terceiro ponto, não vou me delongar muito, porque eu sei que o assunto não é esse, portanto, eu paro nesse segundo ponto por aqui. Terceiro ponto, não necessariamente nessa ordem, é preciso recriar o Ministério do Planejamento e Orçamento no Brasil. Eu diria que é o primeiro, mas aqui é só para entender, porque aqui nós vamos falar das duas reformas. A política Heráclito sabe bem disso, né? Política não cabe vazio, alguém vai ocupar. E quando a boa política não ocupa espaço, a má política ocupa. Quando o executivo não sabe que Brasil nós temos, quais são as nossas mazelas porque não apresentou um programa de país, não disse aonde queria apresentar os quase 4 trilhões de impostos que o povo brasileiro paga,
quase 2 trilhões, tirando o serviço da dívida, e por conta disso nós temos puxadinhos e arremedos, e nós não temos um quadro real, nós não sabemos onde queremos chegar, o governo não diz onde quer chegar, nem como quer chegar, e com isso nós não temos orçamento totalmente mal distribuído. O Ministério do Planejamento e Orçamento com programas, metas, ocupando finalidade, trazer o ESG para dentro do poder público. É simples, é a base. E nesse aspecto, e a partir daí, nós podemos falar da reforma administrativa e da reforma tributária. Antes disso, não. A reforma administrativa, sem essa balela, o problema do poder público é a estabilidade do servidor. A estabilidade do servidor público acabou há muito tempo. O que nós temos que fazer, e teria que mexer com uma emenda constitucional que tem um quórum extremamente complexo. A reforma administrativa, ela depende de lei ordinária e lei complementar. De um lado, a avaliação periódica de desempenho, dando com a escola de governo, qualificando os nossos servidores públicos, e com base nisso, eles vão estar ou preparados ou não para continuar ou para sair da máquina pública. Mas a reforma administrativa é muito mais do que isso. Ela passa por um governo 100% digital, integrado. Porque se gasta muito e se gasta mal. E se gasta 2, 3, 4 vezes. O cidadão que tem o cartão do SUS, ele tem o cartão do SUS para chegar naquele posto, mas se ele for numa outra cidade, num outro estado, não está interligado, o sistema começa tudo de novo. É gasto de tempo, de material, é a dor desse cidadão que está com problema de saúde. A mesma coisa serve para a questão da assistência social, a mesma coisa serve para a questão da educação, serve para tudo. Então, digitalizar, uma administração pública moderna que traga ciência, tecnologia e inovação para dentro dela. E não hoje como no orçamento, onde você, além de colocar muito pouco recurso em ciência, tecnologia e inovação, você ainda contingencia esses valores. Agora não mais, porque nós aprovamos recentemente a proibição de contingenciar. Mas um governo, uma reforma administrativa que olhe efetivamente pelos excessos, e nós temos muito, mas que principalmente tenha governança, eficiência, produtividade, trazendo a questão da meritocracia para dentro da administração pública. Com isso, automaticamente, ela vai se diminuindo de tamanho, sendo mais eficiente, mais proativa e sendo um governo amigável do setor produtivo. E a reforma tributária, dentro dessa terceira, eu colocaria como tão ou mais essencial. Nós podemos depois discutir, porque eu acho que vai ser perguntas, então eu não vou me delongar, mas é necessário simplificar. Nós sabemos que o Brasil, considerado a média dos países da OCDE, é o país que mais tributa no consumo, quando na realidade isso penaliza os mais pobres, porque o pobre ele não utiliza-se de serviços, ele se utiliza realmente de bens de consumo, e nós precisamos inverter essa pirâmide com muita responsabilidade, transparência e sem atropelo. Tenho aqui uma ideia em relação a isso, que no momento a gente pode depois debater. Indo já para o final, tenho aqui mais 5 minutos, deixa eu olhar aqui se é isso mesmo, tendo aqui mais 5 minutos, nós falamos, obviamente, do fim da polarização e da paz, da segurança. Nós falamos aqui do combate à pobreza. Nós falamos, olhando para dentro da máquina pública, da necessidade do Ministério do Planejamento, do Orçamento e de uma reforma administrativa e tributária. E na reforma tributária, uma última palavra, nós cobramos muito e cobramos mal. E indo para o quarto e penúltimo ponto, um novo pacto federativo. Não é possível que nós tenhamos 80% dos serviços públicos de responsabilidade dos nossos prefeitos e uma parte dos governadores, e esse mesmo percentual, quase que 70%, 60 e poucos por cento, de recursos quase que nas mãos do governo federal, uma parte do governo estadual. Essa conta não fecha. Nós queremos moradia, nós queremos saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança pública, nós queremos obras de infraestrutura, drenagem, asfalto, e o município, o prefeito, não fica com 20% do orçamento. Então, é fundamental um pacto federativo municipalista, mas coordenado pelo governo federal. O problema da pandemia, da crise sanitária no Brasil, por que nós fomos um dos piores países no controle da pandemia mundial? O que salvou foi o SUS e a vacina e aquela expertise dos nossos profissionais e aquela consciência do cidadão brasileiro da importância da vacina, porque nós
viemos com esse histórico. O problema é que nós não tivemos uma coordenação nacional. O que faltou na pandemia sanitária faltava e falta. Nos últimos 20 anos, eu estou aqui, não estou aqui especificando A ou B. Falta o seguinte entendimento: quem coordena, quem é o chefe da coordenação de políticas públicas no Brasil, daquilo que é essencial, não é o prefeito, não é o governador. Nós somos uma república federativa e a federação exige da responsabilidade do presidente da República. O presidente da República não pode terceirizar responsabilidades, não pode culpar terceiros. Ele faz parte do problema e faz parte da solução. Então, é trazer governadores e prefeitos numa grande coordenação para resolver o problema da saúde, da educação, a questão ambiental, a questão das obras de infraestrutura. E, por fim, para não me delongar, porque disse que quero aqui ser precisa com o tempo, uma agenda de desenvolvimento que envolva tecnologia e produtividade. Essa agenda de desenvolvimento voltada para o setor produtivo. Algumas coisas nós já falamos, desde a questão da educação, do curso profissionalizante, de escolas técnicas, do ensino universitário, é óbvio, né, que aí nós estamos falando de produtividade. Nós temos, como disse, 33 milhões de subempregados, porque eles não têm condições de oferecer mais do que oferecem, para que vocês possam absorvê-los de uma forma mais ampla e completa. Nós já falamos de tudo isso, mas é também muito importante que, dentro dessa segurança, nós possamos garantir regras claras, transparentes. Então, aí envolve um pacote de situação, que vai da matriz energética limpa a uma diplomacia, e um dos grandes ministérios tem que ter muita atenção com ele, é o Ministério das Relações Exteriores, que é aquele que vai ter capacidade de voltar a unir ao Brasil ou o resto do mundo. É a inserção globalizada, com regras claras, objetivas, dizendo o que fazemos e o que não fazemos. Que a soberania é nacional, que a soberania é nossa, mas que sabemos que vivemos num mundo globalizado, onde precisamos abrir as portas e precisamos do comércio exterior para voltar a crescer. Então, diante desse plano, e esse programa está sendo desenhado por diversas mãos e vai ser desenhado também com a participação dos senhores, nós podemos apresentar uma Agenda Brasil a partir de 2023, que tem um olhar muito especial para uma agenda de desenvolvimento no que se refere à questão da produtividade, envolvendo tecnologia, ciência, inovação e economia verde. Esta palavra final, eu acho que resume tudo aquilo que, de alguma forma, ainda falta para o Brasil. Então, assim, deixo, obviamente, que a partir daí me encontro à disposição para que nós possamos trocar ideias, mas eu gostaria de finalizar lembrando aqui um poeta que eu gosto muito, que é da minha terra, Manuel de Barros, já que estamos aqui na Associação Comercial, né, e que tive o privilégio aqui da lembrança do Heráclito aqui em homenagem ao meu pai, fazer uma referência ao meu avô. Eu tenho um poeta no meu estado, Manuel de Barros, que ele é o poeta das coisas simples. Ele diz, entre outras coisas, né, ele dizia que o valor das coisas, já que eu estou aqui numa associação comercial, não me leve a mal pelo que eu vou dizer, o valor das coisas não se mede pela fita métrica, nem pela balança ou pelos barômetros, etc. O valor das coisas se mede pelo encantamento que elas produzem em todos nós. Eu falo isso lembrando a forma como eu me encantava com meu avô, tentando ver a qualidade do tecido, né, pelos ouvidos e pelo tato. Mas é isso. O que importa na vida, o que verdadeiramente importa na vida são as relações. Né? Ninguém pode ser feliz vendo a infelicidade do outro. Então, eu agradeço muito o livro que eu acabei de ganhar e que eu vou ler, do Contrato Social, que acima de tudo isso, ou por causa, isso que nós estamos fazendo tem uma grande causa. Né? Falar de economia, falar de números, falar de desenvolvimento sustentável, falar disso tudo é falar daquilo que é essencial. O que nos encanta, o que nos move, o que me faz fazer política, o que me dá coragem de enfrentar os desafios, porque não é fácil ser uma mulher na política brasileira, o que me faz manter vivo esse espírito público, a ética que eu sempre aprendi de berço com meu saudoso pai, é, acima de tudo, aquilo que me encanta, que são as pessoas, é esse espírito de solidariedade, de fraternidade. O que me move na política hoje, né, é saber que nós temos uma grande missão pela frente. É erradicar a miséria, diminuir a pobreza, a desigualdade social. A nossa verdadeira obsessão tem que ser com emprego, 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 qualidade de vida, né, melhorar a renda das pessoas.
e fazer com que nós tenhamos um Brasil que hoje é tão rico, que possa ser um Brasil que distribua essa riqueza de alguma forma para todos. Ninguém pode ser feliz vendo a infelicidade alheia. E hoje a cara mais pobre do Brasil, lamentavelmente, não é a nossa cara. É a cara de uma mulher negra e nordestina. Essa desigualdade do Brasil, ela é cruel porque ela não é apenas social. Ela é uma desigualdade regional, é uma desigualdade racial, é uma desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Os desafios são grandes, mas nós temos a capacidade de reconstruir o Brasil muito rapidamente, porque nós temos um setor produtivo como o dos senhores preparados e nós temos dentro da política também verdadeiros valores. Basta que nós possamos continuar acreditando e tendo esperança neste país que é um país abençoado por Deus. Muito obrigada.